E se eu te dissesse que existe uma entidade que não apenas vence qualquer personagem, mas é a própria razão de todos eles existirem? Hoje vocês vão entender o poder bizarro do I Am That I Am, o topo absoluto do universo de World of Darkness. Algo tão absurdo que chamar ele de onipotente ainda assim é pouco. Ele não manipula a realidade, ele é o motivo da realidade existir. Fica até o final porque isso aqui não é só Paul Scale. Isso aqui é um conceito que quebra completamente o que você entende por poder, existência e até Deus. Já comenta aí, existe alguém na ficção que chega perto disso? I Am That I Am, ou simplesmente The One, ou Absoluto, é dito como a entidade suprema na cosmologia, associado ao Deus absoluto da tradição judaico-cristã, algo além de qualquer hierarquia, incluindo entidades como The Weaver, sim, aquela aranha sinistra, The Ymir e The Wild, ou seja, ele não é só poderoso, ele é a fonte da própria existência e das leis da realidade. Dependendo então da interpretação, I Am That I Am pode ser considerado um narrador em um nível metafísico. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso daí. Ele está acima de toda a criação, incluindo também o espaço, tempo e conceitos. Tudo que existe em World of Darkness depende dele. Isso é quase igual a um papel de um autor ou então um narrador absoluto. Em termos mais simples, isso pode ser comparado à camada autoral. A entidade que define a narrativa não só participa dela. O diferencial dele é ele não age como um narrador ativo, mas faz as coisas se conduzirem como se fosse um riacho em um rio. I Am That I Am é o mais próximo de um Deus absoluto transcendental, que pode ser interpretado como narrador claro, mas não um narrador literal no estilo metalinguagem. World of Darkness é um universo de RPG de mesa e muitos universos se baseiam nesse estilo de narrativa para contar as suas histórias, tipo Stranger Things. O Mike ele é considerado como narrador da história. O universo de World of Darkness, além de ter os RPGs, ele tem os livros, os jogos e também as histórias fragmentadas que aumentam a lore a níveis gigantescos. E como sendo um RPG, o universo ele é intencionalmente aberto e também interpretativo, e por causa disso, isso aumenta o nível do poder do I Am That I Am a níveis gigantescos. E por quê? Porque o World of Darkness não tem uma linha fixa como a maioria dos universos tem. Mestres, ou chamados contadores, podem adaptar a cosmologia. Isso faz o topo da hierarquia, o I Am That I Am, ser absoluto por definição, praticamente impossível de limitar, onde diferentes livros sugerem coisas diferentes sobre diversos personagens, inclusive também ele. Isso permite interpretações onde ele é onipotente real, além de qualquer sistema, inclusive conceitos. Inclusive também eu já fiz um vídeo da cosmologia de World of Darkness. Se vocês ainda não viram, tá aqui no canal, vê lá depois. O universo ele trabalha com camadas como a realidade física, a Umbra, que são planos espirituais, conceitos abstratos e forças primordiais, onde ele está acima de tudo isso. E por conta de ser um universo de RPG, World of Darkness, ele permite a interpretação ainda mais absoluta por não ter um limite rígido. E muitas pessoas cometem o erro de achar que o I Am That I Am é apenas mais um personagem dentre vários que existem na ficção, mas não é assim. I Am That I Am não é um personagem comum, mas sim o princípio supremo da existência. O fato do World of Darkness ser um RPG aberto aumenta muito o nível dele, porque não há limites claros e onde também a cosmologia ela é expansível e ele também sempre fica no topo por definição. Chamar o I Am That I Am de manipulador da realidade ainda assim é pouco para o papel dele dentro então do escopo de World of Darkness. O manipulador supremo da realidade é algo muito comum, porque normalmente o manipulador da realidade altera as leis do universo, dobra o espaço e tempo, cria ou destrói coisas. O I Am That I Am está acima disso tudo. Ele não manipula a realidade, ele é a razão da realidade existir.
existir. É outro nível a pegada aqui. Em termos filosóficos, ele não muda o jogo, ele é quem torna o jogo possível. Metaforicamente, o Ayandaran pode ser considerado o autor supremo. Ele pode ser visto como a fonte narrativa, o princípio criador de tudo. O papel dele não é só ser forte, mas sim estrutural. Tudo em World of Darkness, desde o físico até o abstrato, depende dele. Matéria, espírito, conceitos, leis, ele não é parte do sistema, ele é o fundamento do sistema. Entidades como Deuiver, a ordem, Deuimer, a destruição, Deuilde, o caos e a criação, Jeová, Buda e muitos outros são derivações ou expressões menores dentro então da realidade. E essa realidade só existe por causa dele. Diferente então de outros deuses supremos da ficção que vocês conhecem, ele raramente age diretamente. Ele é mais um cara transcendente, distante, quase silencioso. Isso é proposital em World of Darkness. Manter o mistério permite múltiplas interpretações, algo que a Marvel não soube fazer com Oblivion e nem a DC com a mão vazia. Um papel muito importante em World é que ele trabalha com temas como horror existencial, fé, dúvida e decadência. Ayandaran representa a ideia de um Deus absoluto, mas também o silêncio de Deus e a dúvida se ele realmente intervém nas coisas. Ou seja, ele não é só poder, ele é um tema filosófico central das coisas. E como World of Darkness ele é um RPG, ele serve também como limite máximo da própria cosmologia, algo que não precisa ser explicado totalmente, não deve ser usado diretamente em histórias. Ele é tipo o topo que nunca deve ser tocado, o fundamento absoluto da existência, da realidade e da própria cosmologia do mundo de World of Darkness. Ele não é importante por agir, ele é importante porque sem ele nada, nem conceito, nem existência sequer poderia existir. Poderíamos pensar que ele possa ser um jogador movendo as peças de um tabuleiro, mas se virarmos o tabuleiro de uma outra perspectiva, ele é aquilo que faz o tabuleiro, as regras e as peças existirem. Não é um manipulador ativo, ele é o fundamento da existência do jogo. Há diversas citações onde o Ayandaran ele é associado ao absoluto, o Deus Supremo. Ele é o princípio originário do ser, não ou simplesmente o nada. Em World of Darkness existem várias visões religiosas e também metafísicas. Vampiros de Vampiro à Máscara, magos de Mago Ascension, lobisomens, werewolf, apocalipse, cada uma tem a sua própria verdade. World of Darkness não dá uma resposta única e objetiva, mas permite que haja interpretação de que todas as tradições são reflexos, interpretações, fragmentos de uma realidade maior que pode ser associada ao Ayandaran. E conforme dito em Mago Ascension, a realidade ela é chamada de tapeçaria, moldada por percepção, crença e também consenso. E onde que o Ayandaran entra nisso? Ele não é algo dentro então da tapeçaria, mas sim daquilo que permite que a tapeçaria exista. O chamado Prime em Mago de World of Darkness é uma esfera mágica que representa a energia primordial e também a essência da realidade. Mas o Prime não é o Ayandaran. O Prime é apenas uma parte da estrutura da realidade. Já o próprio Ayandaran está acima de qualquer sistema, inclusive o próprio Prime. A ideia e também significado do que eu sou o que eu sou é inefalável, sem forma fixa, percebido de maneiras diferentes. Ele não é um personagem comum, ele é uma realidade que transcende qualquer tentativa de definição. Ele é a unidade por trás de todas as religiões. Yahvé, Alá, Imperador Jade e outros são interpretações culturais. Em World of Darkness, isso é essencial para as coisas funcionarem. A verdade divina, ela é fragmentada pela percepção. Demônios veem Deus de forma diferente. Magos interpretam de formas pessoais. Quinjins, Garous, Arates, todos têm versões próprias. Não existe uma visão única e objetiva de Deus dentro então de World of Darkness.
E lembre-se que o universo de World, ele é construído para ser interpretativo, contraditório e também aberto. Ele permite leituras muito altas, mas não impõe uma verdade absoluta universal. A Yandarayan transforma Deus em um mistério absoluto que nunca pode ser totalmente definido ou então alcançado. Isso é intencional. Em um conceito filosófico, ele não pode ser visto como equivalente ao narrador absoluto, porque ele está além de tudo que existe. Tudo depende dele para existir. Ele não é limitado por forma, tempo ou espaço. Ele é a origem da estrutura da realidade. Isso é próximo do conceito e também ideia do narrador de Dungeons Dragon, ou até mesmo de um autor verdadeiro da existência. Ele não é uma peça, ele é quem torna a história possível. Não é um narrador operacional, mas sim um fundamento ontológico da narrativa. A visão mais fiel de World of Darkness é onde ele é aquilo que permite que qualquer controle, a manipulação narrativa sequer exista. A Yandarayan puxa de conceitos como o Deus abrâmico, Yahvé, eu sou o que eu sou, o absoluto neoplatônico, a unidade divina. O que estamos falando aqui não é só de poder, é existência em si, é algo que transcende a descrição. Imagine então que exista uma pilha de cartas onde cada uma sustenta toda a torre criada. Essa torre seria a cosmologia inteira de um universo. A Yandarayan sustenta toda a cosmologia. Tudo que conhecemos em World of Darkness está abaixo dele. Tapeçaria, a realidade, a quintessência, esferas como o Prime, forças cósmicas como The Weaver, The Wilmir, The Wild, Buda, Jeová, Lúcifer e outros. Ele não é parte disso. Ele é anterior e transcende a tudo isso. Deus muda de forma conforme a percepção. É isso que faz dele ser algo único. Ele não é uma entidade fixa. Ele é a realidade que se adapta a consciência. A questão não é ter poder, pois ele é a origem do próprio conceito de poder. Ele representa um tipo de entidade que existe em várias ficções, o absoluto incognoscível que fundamenta toda a realidade. Esse vídeo não é um pau-esquele de que ele vence todo mundo. Para falar a verdade, isso não é o importante aqui. A Yandarayan é importante porque ele redefine o que significa existir, poder e realidade e divindade dentro então de World of Darkness. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre cosmologia, conheça um pouquinho mais sobre anatomia de batalha. Lá eu falo sobre cosmologia, como você analisar a cosmologia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem. A escuridão antes da luz, o vazio primordial, filosoficamente, isso é mais próximo de um estado onde não existe distinção alguma. Não há luz nem escuridão, não há ser nem não ser, não há forma nem conceito. Esse vazio é, na verdade, um excesso de realidade, não uma ausência. E é daí que surge eu sou o que eu sou, não como ser dentro da existência, mas como aquilo que faz parte do próprio ser de existir. Ele é a primeira causa, mas não no sentido do começo no tempo. Ele é a causa de tudo, mas não causado por nada, anterior a qualquer lógica de causa e efeito. Ele não começou o universo, ele é aquilo que permite que qualquer começo exista. O absoluto, ao ser percebido, se torna múltiplo. A mente humana não consegue compreender o infinito e então traduz o absoluto em formas. O resultado são as divindades fragmentadas que conhecemos, Yahvé, Alá, Imperador Jade e divindades hindus. Todos são tentativas de dar forma ao que não tem forma. Deus não parece igual para todos, porque ele não é um objeto externo. Ele é experienciado, filtrado pela consciência. Para o mago, uma unidade e também iluminação. Para um demônio, julgamento e dor. Para um morto, mistério ou então transcendência. Deus não muda. Quem muda é a forma de como ele é percebido. O absoluto contém todas as possibilidades. Ele não é bom ou mal, ele está além dessas categorias. E no nível mais alto, tudo é uma coisa só. Sujeito e objeto desaparecem. Eu e o universo deixam de ser separados. O significado eu sou não é um nome, é uma realização. Existem 3 possibilidades de adversário. Número 1, o antideus. Número 2, um rebelde. Número 3, uma
sombra da própria divindade. A terceira é a mais profunda. O mal pode ser apenas uma imperfeição na percepção do absoluto. Se tudo vem do absoluto, o mal não pode ser totalmente separado. Ele pode ser a ausência da unidade, a fragmentação, a distorção, ou seja, o adversário pode ser o próprio absoluto visto de forma incompleta. E se baseando então em Mago Ascension, a realidade não é fixa, ela depende da percepção e também do consenso, algo que não pode existir, porque as pessoas acreditam nele, fazendo Deus ser percebido de múltiplas formas. O adversário pode existir como consequência da crença. Esse não é apenas um nome com um significado. Eu sou o próprio ato de existir, e não algo como eu sou algo, mas simplesmente eu sou. O que faz Ayandrayan ser é a existência pura, a consciência absoluta, a realidade fundamental. O que torna ele bizarro não é só o nível, é o tipo de conceito que ele representa. Não tem forma verdadeira, não tem definição final, não pode ser totalmente compreendido, não pode ser limitado por linguagem. Ele não é um personagem, ele é o princípio metafísico absoluto. Leona Boval, Azathoth, Leviatã das Histórias, Feterine, SCP-3812, Rei Escarlate, nenhum desses ou qualquer outro é comparável ao Ayandrayan, pois todos fazem parte de uma história, e já ele não está dentro dessa história. Ele é a razão pela qual qualquer história possa existir. Vocês conhecem algum outro personagem com poder bizarro desse nível? Diga aqui nos comentários, já se inscreve no canal para poder acompanhar mais vídeos. Hype esse vídeo aqui com o seu like. Valeu, falou e até mais.